presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo com um trecho da fala inicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, durante a sabatina feita pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para sua indicação ao cargo que hoje ocupa. Bolsonaro disse: mais um vídeo de Alexandre de Moraes e as liberdades. Em sua fala, o ministro faz uma veemente defesa das liberdades individuais e cita a frase de Martin Luther King: roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus. Veja o trecho do discurso de Alexandre de Moraes na CCJ. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção às liberdades individuais. Martin Luther King, em um de seus mais belos sermões, O Nascimento de uma Nação, apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus, diz Martin Luther King. E digo eu, desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito, que por sua vez nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes e um Supremo Tribunal Federal imparcial para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades. Por fim, senhor presidente, agradeço novamente o apoio e perante todo o povo brasileiro, nessa colenda Comissão de Constituição e Justiça, reafirmo que, se merecer a aprovação por parte do Senado Federal, reafirmo meu juramento de persistir em meus ideais de vida, honrando o compromisso de constante luta pelos ideais republicanos e democráticos que devem dirigir a nação brasileira, reafirmando, mais uma vez, que minha atuação será com imparcialidade, coragem, dedicação, seriedade e sincero amor à causa pública, corroborando as históricas ideias de Platão, Aristóteles, Rousseau, Thomas Jefferson e tantos outros sobre a necessidade dos governantes respeitarem e honrarem as leis, acima de suas vontades e idiosincrasias pessoais, voltados para um único objetivo, o bem comum. Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção às liberdades individuais. Martin Luther King, em um de seus mais belos sermões, O Nascimento de uma Nação, apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado
na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus, diz Martin Luther King. E digo eu, desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito, que por sua vez nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes e um Supremo Tribunal Federal imparcial para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades. Esse é o Poder Judiciário que acredito. Esse é o meu compromisso, senhoras e senhores senadores. Obrigado. Acho que tem uma torre aqui mesmo. Pronto, segura aqui, Thiago. Você vai filmar pra minha live. Advogados. Aquela mulher. Pessoal, Não, aí justamente. gente, estamos aqui ao vivo, em frente à Procuradoria-Geral da República. Como vocês podem ver, estou aqui com os advogados, Bernardo, Cláudia, Castro. Nós estamos dando entrada numa representação, olha, Bia Kicis, a deputada Aline Sleutis, o deputado Carlos Jordi, a deputada Carla Zambelli, o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Felipe Barros e o deputado Júnior Amaral. Estamos dando entrada numa representação contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Então, aqui a gente explica direitinho, né, por que esse inquérito é totalmente ilegal, ele fere completamente o inquérito 4781, ele fere, né, a sistemática processual penal, de investigação, né, o sistema persecutório adotado pela Constituição Federal, que exige que seja o Ministério Público único, né, com exclusividade, com titularidade para abrir inquéritos, né, e mover ações penais. Então só o Ministério Público pode fazer isso. Além disso, nós temos aqui um caso absurdo, completamente absurdo, em que o inquérito não tem fatos determinados, não, ele começa sem ter pessoas determinadas, fatos determinados, um inquérito aberto, que eles vão incluindo, recheando com os fatos que eles entendam que sejam criminosos da cabeça deles mesmos, né? E, além disso, se confunde a pessoa de quem investiga a pessoa da vítima, porque ele, segundo a portaria do ministro Toffoli, que instaurou esse inquérito e escolheu, já designou o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, sem sorteio, quer dizer, isso fere o juízo natural também, ainda seria a vítima, né? Os próprios ministros seriam as vítimas hipotéticas e eles mesmos são os julgadores. Então você está confundindo quem investiga, quem é vítima e quem é o julgador. Dá para ver que isso não pode prestar, né? Em nenhuma democracia do mundo isso é admissível. E aí tem um detalhe, nós aprovamos no Congresso a lei de abuso de autoridade. Estão lembrados? Essa lei foi bastante cheia de polêmica, né? A questão do abuso de autoridade. E
associado ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indique a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A gente está assistindo aqui uma coisa assim tão absurda, conversando com advogados, né, de pessoas que tiveram suas casas invadidas, seus bens tomados. Chega lá, o delegado chega, gente, com um mandado dizendo o seguinte: apreender eletrônicos de acordo com os fatos aqui descritos. Aí o advogado, olha, não tem fato nenhum descrito, não sabe do que se trata. Os advogados estão tentando, já pediram várias vezes por escrito, oficialmente, solicitaram acesso aos autos do inquérito, negado, completamente negado, por telefone, pede para ver, não é. E outra coisa, a gente só sabe agora quem são os tais, né, investigados, dentre eles eu, porque foi vazado para a imprensa. Quer dizer, a gente não teve acesso, eu até agora não fui notificada. Eu ontem acordei com notícias, né, na CNN, dizendo que a Polícia Federal estava batendo na minha porta, que não era verdade. Isso foi, aliás, hoje é sexta-feira, acho que foi na quarta, né, que saiu, foi na quarta, a tal ação, tal, da polícia, na casa do Alan dos Santos, na casa do Rei Bianchi, na casa do Otávio Facuri. Estou sabendo que a polícia bateu às 6 horas da manhã, na casa de ex-mulher, na casa de mãe. É absurdo demais. E a gente só ficou sabendo porque o jornal vazou. Quer dizer, alguém vazou para o jornal. Então, se o inquérito é sigiloso e nós que somos os investigados não temos acesso, nem os nossos advogados têm acesso, crime de abuso de autoridade, a imprensa tem acesso. A imprensa já sabe de tudo que acontece antes. Então, vazamento também é ilegal, tá? Então, gente, esse inquérito, ele é cercado por ilegalidades. É preciso dar um basta nisso. Só que a gente está naquela situação, né? É o Supremo que faz todas as ilegalidades, são ministros Supremos que estão fazendo, e é o próprio Supremo que vai julgar. Então, a sociedade está incrédula assistindo a tudo isso. Mas ainda tem, viu, Cláudio, Bernardo? Ainda tem gente que aplaude. Isso aqui é o mais triste. A gente vê pessoas que aplaudam a esse tipo de ilegalidade, assim, ao extremo. Ver que brasileiros estão sendo tratados como bandidos, pessoas que não cometeram nenhum crime, e o pior, né? Até bandido tem essas garantias respeitadas. No Brasil, bandido condenado em segunda instância não pode ser preso, porque tem a presunção da inocência. Cadê a presunção da inocência para uma pessoa que está em casa, que não sabe de nada, não foi citada, notificada de coisa alguma, e de repente às 6 da manhã a polícia chega com arma apontada para a esposa grávida de 9 meses ou para a mãe de mais de 80 anos? Cadê a presunção de inocência? Eu quero deixar muito claro que eu nunca aplaudi esse tipo de violência, nunca. Eu sempre me manifestei a favor dos direitos e garantias fundamentais. Agora, o que eu não concordo é com essa história de que só pode prender com trânsito em julgado, porque isso nunca aconteceu no Brasil, isso nunca vigorou, só depois que os graudões, os peixes graúdos começaram a ser presos. Então foi na época do mensalão que isso começou. Então eu defendo sim a prisão após condenação em segunda instância, e em muitos casos até em primeira instância, como tribunal do júri, tá? Que são crimes dolosos contra a vida. Então, já em primeira instância, sou contra saidão, sou contra esses abusos que acontecem, essa frouxidão na legislação penal, na execução penal, mas jamais aplaudi violação de direito de quem quer que seja. Acho isso um abuso e fico realmente muito triste de ver pessoas que ainda conseguem aplaudir uma coisa dessas. Hoje está acontecendo talvez com alguém de quem você não goste. Amanhã pode acontecer com um amigo seu, um familiar seu e com você também. Então a gente nunca deve, nunca aplaudir
esse tipo de atrocidade e injustiça. Não se aplaude injustiça, gente, isso não se faz. Bom, então nós estamos aqui em frente à Procuradoria-Geral da República. Mostra aí o prédio aí, ó, pessoal. Tá? Ah, tem mais um detalhe, né? A Procuradora da República, a Raquel Dodge, na época que foi instaurado esse inquérito, ela requereu o arquivamento. Ela colocou todas as ilegalidades que estavam acontecendo. E tem o seguinte, tem súmula, tem jurisprudência do Supremo dizendo que esse arquivamento, esse pedido de arquivamento é irrecusável. Então, quando o titular da ação penal, Procurador-Geral da República, na época da Raquel Dodge, determina o arquivamento, cabe só arquivar. Ele é, olha a palavra que o Supremo fala, ele é irrecusável. Aqui no caso, recusaram, simplesmente resolveram levar adiante. E tem um detalhe, né? Ela fala, a Raquel Dodge, ela falou assim, que o artigo da 43 do Regimento Interno do Supremo, que previa que se abrisse inquérito quando acontecesse algum crime dentro do Supremo e que fosse de competência do Supremo, poderia se investigar. Primeiro, ela fala que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88, porque ele é incompatível com o nosso sistema de persecução penal que foi instaurado pela Constituição de 88. Aí ela fala, ainda que se entendesse que o artigo teria sido recepcionado, só poderia haver investigação instaurada dentro do Supremo por crimes ocorridos dentro do Supremo, o que não é o caso. Então, gente, é ilegal, é abusivo, afronta os direitos humanos, afronta os nossos direitos e garantias fundamentais. É por isso que nós queremos que o Procurador-Geral da República, que é quem tem a legitimidade para fazer isso, instaure agora, então, um processo, né, denuncie, né, o ministro Alexandre de Moraes por esses abusos, tá bom, pessoal? É isso, nós estamos aqui pedindo algo que é legal, que está previsto na legislação e na Constituição, diferentemente do que lá no Supremo alguns ministros estão fazendo, tá? Então, vamos continuar seguindo, acompanhando aí as nossas ações. Nós precisamos trabalhar, precisamos nos mexer, não podemos nos calar diante de violações aos direitos e garantias fundamentais. Pode concluir? Conclui. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.